Bom, gente, hoje eu vou meter vocês numa furada e não vou passar resposta, tá? Bom, pra quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do Orientação do Alto e hoje a gente vai falar sobre retificação, mais especificamente sobre o mapa do Pablo Marçal, que ninguém tem o horário. A gente tem algumas especulações, tem alguns astrólogos que dizem que é o horário correto, mas a gente não tem uma fonte confiável, tá? E aí, quando a gente não tem uma fonte confiável, muitos astrólogos preferem se abster de trazer qualquer tipo de conhecimento sobre o mapa, até porque tende a ser algo muito genérico. A gente precisa do horário, o horário é muito importante. E para fazer um processo de retificação onde a gente tem uma pequena janela de possibilidade de 24 horas, né? Então é muitas possibilidades, é muito difícil, tá? Então, para começar, assim, o nível de dificuldade. É, então eu vou trazer algumas explicações, algumas possibilidades de retificação e aí eu vou jogar a bola para vocês. Eu não vou bater o martelo definitivamente hoje, mas eu vou trazer algumas explicações, algumas possibilidades. É mais um vídeo bem técnico, bem curioso, tá? Para quem está estudando, querendo se aprofundar e também para quem quiser se encorajar aí de não sei que horas que eu nasci, não tenho horário na minha certidão, mas quero fazer um mapa, saiba que é possível sim, só que eu preciso de algumas outras informações antes, como alguns eventos importantes, data de casamento, nascimento de filho, mudança que seja marcante, mudança de emprego, primeiro emprego, falecimento de alguém muito importante na sua vida. Então são essas informações, e quanto mais precisão você tiver nessas informações, melhor, é óbvio, mas eu consigo, né, trazer algo específico ali quanto ao horário. Óbvio, né, se a gente tem um ajuste ali de minutos, é muito mais fácil, muito, infinitamente mais fácil. Mas, assim, nada impede, né? Muito mais fácil que eu digo assim, é uma coisa que você consegue resolver em uma hora. Uma hora pra mim é rápido, tá? Eu tô há semanas aqui no mapa do Pablo Marçal. Primeiro para conseguir reunir informações, né? Porque é uma coisa que, convenhamos, não é muito fácil, tá? Não é muito não, não é nada fácil, essa é a verdade, não é nem um pouco fácil. É, deixa eu mostrar aqui pra vocês a tela, certo? Porque aqui a gente vai ter o horário, o dia de nascimento dele. Então ele nasceu dia 18 de abril, é isso aí, tá certo. Dia 18 de abril de 1987. Ele nasceu num sábado, dia de Saturno, e aqui tá com o horário meio-dia, porque pode ser 12 horas antes, pode ser 12 horas depois. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês mais especificamente o mapa animado dele. O mapa animado, né? Parece que o mapa dele é super divertido. Aqui. Deixa eu colocar por hora. Então ele pode ter nascido aqui, ó, a partir da uma meia-noite do dia 18 de abril. Então aqui o ascendente dele pode estar no finalzinho de Capricórnio. Então meia-noite do dia 18 de abril, o Sol estaria aqui no fundo do céu, né? A gente coloca aqui 1 hora do dia 18 de abril, ascendente Aquário, 2 horas ascendente no final de Aquário, aqui 3 horas do dia 18 de abril, Peixes, final de Peixes, 4 horas da manhã, 18 de abril, Sol estaria na casa 2. Ó, às 5 da manhã o ascendente está em Áries, 6 da manhã, sempre a cada 2 horas aqui muda o ascendente, tá, gente? Não sei se vocês já sabiam disso, mas é assim que funciona. Então aqui a gente vai ter 8 da manhã, ascendente ainda em Peixes. Ó, 9, 10, ascendente em Gêmeos. 11, finalzinho de Gêmeos, aí a gente entra no ascendente em Câncer, meio-dia. 1 hora, finalzinho de Câncer. Aí 2 da tarde, ascendente em Leão, ascendente em Virgem, o Sol lá no alto do mapa, ascendente em Virgem ainda às 16. O ascendente vai para Libra às 17 e o Sol começa a entrar na casa 7 e aí muda toda a configuração. Inclusive a gente vai ter uma possibilidade de signo lunar diferente. Então aqui, ó, a Lua estava em Sagitário, agora ela entrou no signo de Capricórnio. Então pode ser que ele tenha Lua em Sagitário e Capricórnio. Então dependendo de para onde a gente for nessa análise,
a gente tem que levar em consideração que muda o signo lunar. E a lua, ela fala da esposa, ela fala da mãe, ela fala do pertencimento, do lar, do bem-estar, do humor. Então, é uma série de características. Eu cheguei na conclusão de um horário com base no ascendente, alguns eventos importantes, só que aí eu não acho que a lua dele seja o outro signo. Então, a lua não bateu. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Enfim, já vou trazer mais esses detalhes para vocês. Vamos só concluir aqui. Então, aí o ascendente escorpião, o sagitário, aí volta para Capricórnio às 23 do dia 18, aí dia 19 já passou, né? Mas se a gente coloca um minutinho aqui, ó, PUC, ainda 23h59 do dia 18 de abril, voltou aqui, ó, finalzinho de Capricórnio. E aí a gente tem uma lua também em Capricórnio. Então são todas as possibilidades de ascendente e uma possibilidade de uma lua em Sagitário ou uma lua em Capricórnio. Então uma das primeiras coisas que a gente pode fazer na questão da retificação do horário é saber do que a pessoa tem cara, tá? Essa pessoa tem cara de quê? Às vezes, quando a gente bate o olho na pessoa, a gente vê alguma característica marcante. Pode ser um cabelo, pode ser um olhar, pode ser uma boca, pode ser um nariz, pode ser um maxilar, pode ser várias coisas. Só que assim, tem a desconfiança de que talvez ele tenha feito procedimento estético. E aí isso já altera a uma característica que fosse mais marcante. Eu não encontrei fotos antigas, né, de criança dele. Então é uma outra coisa. É isso aí que eu preciso ver. Talvez tenha em rede social, né? Eu procurei só no Google, não tem. Fotos antigas. Às vezes, se eu consigo pegar. Gente, é trabalho de stalker isso aqui, tá? Pra eu anotar aqui pra eu pesquisar nas redes sociais, tipo, Dia das Crianças, alguma coisa assim, às vezes a gente posta a foto da gente pequena, né? E aí dá pra ter uma noção da lua e do ascendente na foto infantil, na foto da criança, tá? Mas, enfim, ele é uma pessoa que é razoavelmente reservado, a esposa dele também, embora eles trabalhem com rede social, tenham redes sociais, é muito difícil conseguir algumas informações, como, por exemplo, o horário de nascimento. Eu acho um absurdo a pessoa não fazer um textinho falando assim, no dia que eu nasci, às 4h50 da manhã. Poxa, por que ninguém faz isso? Devia ser um hábito, né? Eu voto a favor disso. Enfim, esse é um vídeo longo e bem chato, tá? Eu já avisei, repito, é praticamente uma aula gigantesca. Vamos lá. Então, a gente tem todas essas possibilidades de horário, ok? Visto isso, beleza, ok, show. Então, a gente pode ter todas as possibilidades de ascendente e uma possibilidadezinha de lua. Então, com cara de quê? Então, ele, pra mim, particularmente, ele não tem uma cara específica. Tem um olhar semelhante a um olhar escorpiano, mas ao mesmo tempo ele tem um olho bem redondinho que parece ser de peixes, mas ele tem Vênus em peixes, então pode ser isso, porque é uma Vênus exaltada, é uma Vênus muito importante, ela tá em dignidade ali, então pode ser isso. E a sobrancelha pode ser também, não necessariamente escorpião, mas Áries, porque a pessoa que tem Sol em Áries, Marte em Áries, tem Áries em dignidade no mapa, ela também vai ter aquela sobrancelha marcada que é semelhante à sobrancelha de escorpião, tá? Pois bem, então vou colocar aqui de novo no meio-dia, tá? Vamos lá pro meio-dia. E a gente vê que tem uma possibilidade ali de mudar um pouquinho os minutos do Sol, tá? E muda um pouquinho, não, bastante a Lua. Os outros mudam praticamente nada, ok? Deixa eu ver o que mais. É isso. Então, se você tem uma opinião, assim, ele tem cara de que, já deixa aqui no comentário. Ou se você acha que a lua dele é Capricórnio ou é Sagitário também, deixa aqui no comentário. Ele já ajuda no engajamento, né? Já vejo a opinião das pessoas, porque a gente vai ter pontos de vista diferentes com base naquilo que a gente observa, daquilo que a gente tem dentro da gente, e do quanto a gente conhece alguém. Então, uma coisa é fazer retificação para um cliente e chegar e perguntar
como você lida com o seu emocional, você tende a ser uma pessoa reservada, você tende a ser uma pessoa que busca muito por liberdade, você tem problema com restrição ou não, como é que você lida com responsabilidade, com restrições, com... Então, nisso eu já teria tirado a dúvida da Lua, por exemplo, né? Porque a Lua em Capricórnio é muito diferente de uma Lua em Sagitário. Eu tenho Lua em Capricórnio e meu marido tem Lua em Sagitário. É muito diferente, é muito diferente. Eu sou muito cri-cri, eu me cobro muito, pra mim nada nunca tá bom. É, eu sempre vou primeiro fazer o que eu sou responsável e depois eu vou conseguir relaxar ou ter um pouco de lazer. Eu demorei pra aprender o que é ter um hobby, ainda não tenho direito. Eu me cobro muito, então o tempo todo eu tenho que estar produzindo algo. Ele tem esse senso de responsabilidade também, porque ele tem Saturno no ascendente. Mas ao mesmo tempo ele tem uma leveza e um bom humor, assim, fora do normal, que eu sou muito chata. Muito chata. E ele faz piada de tudo, ele é muito divertido. Enfim, é outra coisa. Não é todo mundo que tem lua em Sagitário que vai ser divertido, tá? Ainda mais porque o Saturno tá próximo, então querendo ou não, a lua dele vai fazer um aspecto com Urano e com o Saturno. Então, ideias inventivas, ideias completamente fora da casinha. E se tiver mais para Capricórnio, vai fazer um aspecto com Ceres, que ele é muito voltado para prosperidade, abundância, e logo mais com Netuno. Então, dá um senso de povo, de maioria. Então, até isso, gente, até isso. Meu palpite, primeiramente, é que a lua seja em Sagitário, porque ele não tem problema em se descaracterizar, ele tem um trígono com a lua, então favorece muito perdão, trígono da lua com o sol, favorece muito a popularidade, o alcance, a fama, reconhecimento, o sucesso, meu palpite, né? Enquanto que em Capricórnio não vai ter aspecto. E essa falta de aspecto, ele ficaria bem mais perdido, tá? Embora eu acho que ele tenha muito autocontrole, mas ele tem uma coisa de dar apelidos, que é uma coisa da hipnose, né? Então pode ser por isso. É, e, enfim, vamos lá. Uma outra forma, além da gente ficar divagando aqui entre uma lua e outra lua, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Eu consegui alguns outros dados também, tá? Através de redes sociais. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, pode ser várias coisas. Então, eu tenho o dado aqui de nascimento da Carol Marçal, a esposa dele, com base numa publicação de aniversário. Então, eu sei que ela nasceu no dia 30 de novembro de 88, que acho que não tem, inclusive, nem no Google. Porque eu fui fazendo matemática, assim, não sei quantas primaveras e não sei o que, não sei o que, não sei o que, numa publicação de 30 de novembro, que era aniversário dela. Enfim, então ela também pode ser que tenha lua em leão ou lua em virgem, tá? Mas o objetivo não é a retificação do horário dela, tá? Não é retificação do horário dela. A gente tá aqui pra fazer a retificação do Pablo Marçal, ok? A gente também tem dados do filho. Ele nasceu dia 30 de agosto de 2019. É um dos filhos, não sei qual. Foi através de derivação também de post no Instagram. Tô falando, a gente é stalker. Mas os primeiros dados que eu consegui foi dado de casamento, que ele se casou no dia 13 de março de 2009, exatamente, sei lá quantos anos e um mês de quando ele conheceu ela. E aí eu fiz as contas matemáticas e descobri que ele conheceu ela no dia 1º de fevereiro de 2004. É... Aqui tá com o horário 1h34. Por que que tá com esse horário? Eu não sei. Eu acho que talvez foi o horário que eu tava fazendo e abri. Eu acho que só foi isso. Porque tá com o horário de Brasília, então tanto faz. E foi tanto faz. Aqui ele nasceu em Goiânia, mas como eu falei, a gente não sabe o horário, né? Aí aqui eu também não sei onde ele casou, tá Brasília. E não sei onde ele conheceu a esposa, também tá Brasília. Porque daí, no caso, tanto faz. Eu não vou fazer retificação desses dados aqui. Eu só preciso do posicionamento astrológico. Tá, vamos memorizar o seguinte, tá? No mapa dele. O que a gente sabe que tem de fixo?
Deixa eu pegar um highlighter aqui. Deixa eu pegar uma canetinha para dar uma ênfase legal. Tá ótimo isso aqui, beleza. Então, a gente sabe que independente do horário, ele tem o Sol no final de Áries. Ele tem o Júpiter a 11 graus de Áries. Ele tem o Mercúrio a 9 graus de Áries. Ele tem a Vênus a 25 de Peixes. Ele tem o Marte a 8 de Gêmeos. Que mais aqui? Ele tem o Saturno a 20 de Sagitário. É muito importante isso. Deixa eu pegar outra cor aqui para enfatizar. Quando a gente fala sobre eventos grandes, tipo casamento, emprego, coisas assim muito relevantes, a gente vai ver alguma movimentação de Júpiter e de Saturno, porque eles são senhores do tempo. Eles falam sobre mudanças grandes que vão trazer aumento de coisas positivas, tá? Aumento de responsabilidades, aumento de prosperidade, de mudanças, enfim. Então, esses senhores aqui, quando eles passam na nossa casa 7, na nossa casa 4, no nosso meio do céu e, de certa forma, também no ascendente. Mas, principalmente, meio do céu, casa 7 e fundo do céu, eles vão trazer situações de necessidade de comprometimento, de compromisso e mudanças físicas mesmo, assim. Saturno no meio do céu. Vou mudar de emprego, o que eu tô fazendo com a minha carreira, né? Coisas assim. Casa 7, pode ser casamento, uma parceria muito forte. Fundo do céu, pode ser conhecer alguém muito importante, pode ser casamento também, pode ser algo relacionado ao lar, à casa, enfim, são mudanças muito importantes, tá? Beleza. Então a gente tem que observar principalmente coisas aqui com o Saturno, com o Júpiter. Fiz ao contrário, né? O Saturno tá aqui, o Júpiter tá lá. Mas de qualquer forma, qualquer coisa que pegue ali coisas no mapa dele, ativem coisas importantes, tá? E aí a gente vai ver o que tá sobrando. O que tá sobrando. Então se a gente pega aqui e olha o dia que ele casou, olha, ele casou com o Sol próximo de Vênus dele. Olha aqui, Vênus em Áries, ele tem coisas em Áries? Ih, Amanda, eu já não lembro mais o mapa. Vamos colocar junto? Vamos. Vamos colocar aqui junto. Então, o mapa do Pablo Marçal e o dia que ele casou, tá? Ignorem as casas, ignorem ascendente. A gente não precisa disso. Deixa eu me colocar bem pequenininha, porque não precisa de mim aqui nesse momento. Foca no mapa. Eu vou colocar aqui highlighter. Vou colocar um pouquinho menor, vou colocar o azulzinho aqui, pronto. Olha só que interessante. A Vênus está próxima do nodo e próxima do Júpiter. Lembra que eu falei? Marcador importante. Sol, Urano e Vênus. Isso aqui realmente tem a ver com relacionamento, casamento. Muito interessante. Beleza. Que mais? Essa lua aqui a gente ignora, porque ela pode estar até em escorpião, depende do horário que ele casou. A gente não sabe que horário que ele casou, tá? Olha, a gente tem um Saturno aqui no dia do casamento dele. O casamento é a parte externa, o mapa dele é o interno, tá, gente? O Saturno tá a 17 graus de Virgem, quase que faz uma oposição com a Vênus dele. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 8 graus de distância. Mas, querendo ou não, é algo relevante, porque era um período, né, que o Saturno estava passando por ali, cobrando ali uma responsabilidade de comprometimento, ok? Beleza. O que mais que a gente vai ter aqui? Um Plutão a 3 graus de Capricórnio, inclusive ele estava passando aqui próximo da lua dele, provavelmente foi um período muito grave de mudança, seja uns anos depois, antes, né, ou um pouquinho depois, dependendo, porque a lua pode estar até no grau 4 de Capricórnio, alguma coisa estava acontecendo além desse casamento, né? Se for olhar por aqui, faria mais sentido
talvez uma lua aqui, mas quando a Plutão passa pela lua, geralmente é uma coisa forte num sentido ruim, tá? Por experiência própria que eu falo. Enfim, voltando aqui. O Cupido estava aqui próximo do Saturno. Vamos ver que mais aqui que a gente tem. Olha, a gente tem um nodo, houve eclipse aqui no signo de Leão, e a gente tem um Júpiter com Hera. Aqui a gente tem a Hera também aqui. Tem um Júpiter em Aquário. Ele só tem. O que ele tem em signo fixo? Ele só tem aqui a Juno, a Hera, que fala de casamento, fala. Mas mesmo assim é pouca coisa, né? É pouca coisa. Vamos anotar isso aqui de cor diferente? Pra gente ver que não tem algo em fixo. O Aquário, o que tem em Aquário? Pô, eclipse, só isso. É pouca coisa. Tem asteroides aqui também, mas é pouca coisa. Olha, tem o Plutão só. Plutão em Escorpião. Será que é suficiente um trígono de Júpiter com Plutão para marcar um casamento? Eu acho que não. Tem alguma coisa que me diz que ele tem algum ascendente fixo. Pode ser ascendente ou descendente, Aquário, Leão, Escorpião ou Touro. Beleza. Tem mais algum? Porque aqui, ó, a gente vai ver que tem fixo, tem mutável, tem cardinal acontecendo aqui, tá? Aqui tem um Marte imutável também. A gente tem o Saturno imutável também. Então ele tem muita mutável e cardinal. E fixo em si no mapa dele, não tem. Só tem alguns asteroides, tem o Plutão. Então, por que tem esse Júpiter aqui? E tava tendo eclipse. Então tem alguma coisa que talvez diga pra gente que algo tem de alguma casa relevante no mapa dele. Aqui tem até o Marte passando aqui, né? Alguma casa relevante em signo fixo que marque uma mudança, ok? Então a primeira coisa aqui nesse mapa de casamento, beleza? Deixa eu tirar todos esses desenhos. Vamos colocar aqui o mapa de quando ele conheceu a esposa, porque também é algo importante. Olha, tem um monte de coisa em peixes. Opa, perdão. Tava tudo no mesmo mapa. Tem aqui, ó, a Vênus fazendo retorno de Vênus, o Marte em cima do Sol, Saturno em Câncer, Júpiter em Virgem. Vamos ver aqui. Vamos colocar o mapa junto? Vamos. Pra gente lembrar de tudo que tem. Então vamos colocar um mapa do Pablo Marçal e quando ele conheceu a esposa. Beleza. Ó, Marte com o Sol, Vênus com Vênus, tava pra se apaixonar, o cara tava pra se apaixonar, não tava de brincadeira não. O Saturno fazendo quadratura aqui com o Júpiter, com Mercúrio, tava com Mercúrio ainda, logo ele ia fazer com Júpiter. Tava voltando ainda retrógrado, né? Aqui, ó, o Júpiter fazendo uma oposição com Vênus, mas a mesma coisa, né? Grau 17. Porque o Júpiter foi e voltou. Deixa eu ver que mais. Aqui o Plutão estava ainda a 21 graus, não tinha entrado em Capricórnio ainda, estava próximo do Saturno. A gente encontra aqui um Mercúrio perdido em Capricórnio, embora Mercúrio seja rápido, né? Ele não seja um marcador tão forte. E olha aqui, um Sol e um Netuno conjuntos em Aquário. De novo, Aquário, aqui a gente tem o grau 12. Como que era aquele outro mapa? Qual o grau de Aquário que era? Que ele casou? 15, 15, 21. E aí a gente tem 12. Interessante. Voltamos aqui.
Então tá entre 12 e 15 de aquário, alguma coisa importante. O sol também é importante, tá, gente? Mas aqui a gente vê que tem outras coisas falando de pontos do mapa. E esse aquário, esse fixo aqui tá sobrando muito. Tá sobrando muito. Vamos lá, voltei. Oi. Vamos continuar olhando para quem continuou, conseguiu manter firme aqui essa aula. Beleza, então a gente pode comparar também com o mapa da Carol e do filho dele, tá? Vamos ver já Tree Wheel? Já estão com o cérebro calibrado para ver o que a gente tem de relevante aqui? Vamos lá. Comparando aqui então os mapas, a gente vê, vamos ver. Ó, só lembrando que a middle é a da Carol e a outer, cadê aqui, ó? Outer é a do filho, tá? E a de dentro é do Pablo Marçal. E que a gente não sabe casa e horário nenhum, tá? Tá tudo bagunçado. Bom, a gente tem algumas coisas em virgem. O mapa da mãe e do filho muito parecido, né? Sagitário. Aqui ele também tem algumas coisas em Sagitário. Aqui, ó, ela tem Marte em Áries. Ela tem Júpiter em Gêmeos. Então, o mapa deles não me trouxe muita informação, tá? Para ser bem sincera. Até porque eles nasceram num período próximo, né? Um ano de diferença, menos de um ano de diferença, né? De novembro para abril, quase nada. Ela tem ali o Sol em Sagitário com Mercúrio, ele tem Sol em Áries. Não me trouxe nenhuma informação, mas aqueles eventos ali, sim, tá? Inclusive, se a gente for olhar o mapa da Carol com os eventos, a gente vai ver também algumas semelhanças. Porque ela estava envolvida, né? Ela também, ela foi a conhecida. Ai, ai. E foi ela que casou, né? Aqui, ó. Vênus, Mercúrio, Nodo, Sol aqui. Ó, Marte. Tá bem distante isso aqui, né? Mas tá bom. Esse Saturno em Câncer tá meio solto. Ela tem Vênus em Escorpião, né? A 8 graus, inclusive. Então, algo me diz que a gente pode ter ali, no meio de algum signo fixo, os ângulos do Pablo Marçal, tá? Que vai pegar a Vênus dela. O resto é mutável, tudo vai fazer aspecto, tá? Enfim. Então a gente vai ter, já reduziu as possibilidades, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esse é só com base na matemática, tá? Eu tava aqui toda. O microfone deve ficar todo estourado, porque eu tava falando aqui do lado do microfone. E tava dormindo aqui já. Eu fiquei com sono da minha própria aula. Vamos lá. Vamos desde da madrugadinha aqui. O primeiro fixo que a gente tem é o próprio aquário que a gente viu, né? Que tem coisas no grau. O 8, no caso do 8 de escorpião, a Vênus do mapa da Carol. Aí a gente vai ter 12 e a gente vai ter 15, né? Mais ou menos. Então aqui, a partir do 9, a gente vai ter a 1 da manhã. 1 da manhã. Mas assim, enfim, é uma possibilidade. Aí ele teria
a Lua a 20 graus de Sagitário, teria o Plutão em Escorpião no meio do céu, teria a Vênus na casa 2 e o Sol lá no fundo. É uma possibilidade? É uma possibilidade, porque ele trabalha ali com política, então uma Lua na 11, né? Pode ser, só que seria, na verdade, eu acho que tem a ver com comunicação também, né? Querendo ou não. O Marte rege o meio do céu tá ali em Gêmeos, tá na casa 5, uma comunicação descontraída. É, ele tem o Mercúrio fazendo sexto com Mercúrio fazendo sexto com Marte, então a comunicação afiada, muitas ideias, ele é bom em debates, né? Tá destruindo todo mundo nos debates. A gente tem. Que mais? A ênfase de casa 3, então a ênfase da comunicação. Só que eu acho que a esposa dele seria um pouco mais engajada, né? Pela essa lua na casa 11. Mas, né, não sei dos pormenores, pode ser que seja. Então, a segunda possibilidade seria o ascendente em touro. Olha só um ascendente em touro aqui. O ascendente em touro colocaria o Sol na casa 12, o que é bem complicado, né? Mas pode ser que seja. O Saturno iria reger o meio do céu, aqui com Juno era, né? Então, uma ênfase muito grande no casamento. E o Saturno aqui na casa 8. Então, eu acho que ele teria uma coisa um pouco mais obscura, mais densa, né? Lua, Saturno na 8, Sol na 12. Não sei se ele seria tão para fora, para o mundo. Eu acho a menor possibilidade ele ter um ascendente em touro. Eu acho que é mais fácil ter aquário do que touro. Mas, enfim, né, tem a possibilidade. Aí a Vênus regeria o ascendente dele, eu acho que ele seria um pouco mais artístico, poeta, meio dark, meio, sabe, sei lá. O Vênus ali na casa 11 até traz relação, possibilidade de relação com grupos sociais e política, né? Mas não necessariamente dessa forma como ele é visto. Então a gente vai ter a possibilidade do ascendente em Leão, o que eu acho provável, porque ele tem uma estima intacta. Ele se acha até demais, embora nem é todo mundo signo de Leão que se acha pra caramba, né, gente? É uma coisa meio doida, né? O jeito que ele fala e faz as coisas. Aí a gente vai ter aqui o Sol na casa 11, a Vênus na 8 é que me deixa meio preocupado, que eu acho meio esquisito. É uma Vênus na 8, né? Mas é uma possibilidade. Aí a gente teria aqui o Sol e o Júpiter passando na casa 7 dele. Aí teria muito a ver o casamento e o momento que ele conheceu a esposa. Muito a ver mesmo, tá? Muito a ver. Então, para mim, a maior possibilidade seria o ascendente em Leão ou o ascendente em Escorpião. Só que o ascendente em Escorpião, a gente vai perder essa lua em Sagitário, que eu acho que ele tem, porque ele acaba ficando muito popular, tá? Meu palpite. O que não combina para mim nesse ascendente em Leão é a Vênus na casa 8. Eu acho meio esquisito. Embora ele tenha tido aquele período dark, onde ele se enfiou com um pastor lá e ele foi acusado de furto, roubo, sei lá, de dinheiro, de não sei o que lá, não sei o que aconteceu, que loucura que foi aquela. Ele disse que não sabia de nada, né? E se enfia nessas situações, ainda mais que o Netuno tava passando na 7. Gente, o Netuno passando na 7, a pessoa não sabe com quem ela tá se enfiando, com quem ela tá se metendo, se apaixona, deu muita sorte com a Carol, eu acho, né? Porque poderia ser uma maluca. Netuno ali, a pessoa se enfia numa furada por causa dos outros, você não tem ideia, ela não vê quem tá na frente dela, ela não reconhece quem tá na frente dela, tá? E aí a gente pode até ajustar melhor os minutos, porque pode ser tanto aqui, ó, comecinho de Leão, aí a gente pega um trígono com Mercúrio, enfatizando a comunicação dele, um sexto com Marte, né? É uma possibilidade, tá? Ou mais pro final, com o regente do ascendente, o Sol, fazendo trígono com o ascendente. Eu não acho que ele tenha a gente vai ter o meio do céu e fundo do céu em signo mutável, tá? Aí já é outros 500 que a gente vai ver outras coisas que estavam acontecendo no mapa dele, né? Enfim. Mas eu acho que aí não pega a casa 7, eu acho meio esquisito. Eu acho que é mais provável que ele tenha um ascendente aqui, mais ou menos entre 15 e 9, mais ou menos aqui no grau 10, para ser mais específica.
Então, 1h45, 1h30 do dia 18, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem também o ascendente em Escorpião. Pra mim tava definido, porque ele usa muito hipnose, ele é brincalhão, então ficaria uma Vênus aqui na casa 5. É... que mais que eu vi aqui que era legal? Só que aí entrava uma lua em Capricórnio, e eu não sei se ele tem lua em Capricórnio, porque eu não, né, enfim. Eu acho ele bem controlado, ele não se afeta, não se altera, mas isso tudo é treino, eu não sei, não, pode não ser natural, tá? Então, eu ainda fico na dúvida da Lua e de tudo mais. E o Sol e Júpiter no fundo do céu para o homem pode ser sim casamento, mais do que para a mulher, tá? Porque tem a ver com lar, com pertencimento. Então, eu acho mais provável, tá? Mais provável. E aí a gente entraria com Júpiter na 11, que seria uma prosperidade, um ganho através do casamento. Seria muito bom, muito favorável também. Só que aí a gente perde a popularidade da Lua em trígono com o Sol e um mapa bem mais para fundo do céu, né? Bem mais apagadinho. E ele é bem palestrante, coach, etc, né? Muito para fora. Enfim, então a gente tem perdas e ganhos conforme a gente for colocar. Então, seja o ascendente Leão ou Escorpião, tá? Qual você acha que é? Vote aqui, me comunique, me fale. Eu não sei se eu vou deixar essa aula pública ou só para membros, ou se eu vou vender, porque ficou uma aulona, praticamente, né? Enfim, para mais detalhes tem meu contato aqui. Não se esqueça de ajudar no engajamento, se caso eu publicar esse vídeo. E é isso, gente. Eu fiquei até cansada. Até a próxima, tá?